Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Carnaval chegando, climinha de verão, dá até aquela vontade de viajar pelo país, pelo mundo. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui para ensinar vocês como fazer um roteiro de viagem, como escolher a sua hospedagem, como escolher o seu voo, enfim, as melhores soluções para você economizar o máximo possível e viajar cada vez mais. Vem comigo. Antes de tudo, eu recomendo que você procure o preço da passagem para o lugar que você quer viajar, para entender se essa viagem realmente é viável, porque normalmente a passagem aérea é o maior gasto de todos e a primeira coisa que você vai precisar comprar. Então, dá uma pesquisada no Google Voos, dá uma pesquisada no Skyscanner, no 123 Milhas, Max Milhas, etc. Vários sites aí disponíveis para comprar passagem aérea, para você ver se isso é uma coisa que dá para pagar mesmo que parcelando. Agora, depois de você entender se a viagem para esse lugar é uma viagem viável, a gente começa com o passo número 1, que é desenhar o seu roteiro, escolher os lugares que você vai visitar, os pontos turísticos que são indispensáveis ou dispensáveis, para você fazer um orçamento e entender quanto tempo você precisa ficar nesse lugar para ver tudo o que você mais quer com o dinheiro que você tem. A minha recomendação, e é o que eu e o Pedro fazemos, é você usar uma planilha para colocar em dias tudo que você for fazer. Então você estima os horários, assiste uns vídeos no YouTube para entender quanto tempo essas pessoas passam para visitar os pontos turísticos com qualidade. Por exemplo, no nosso vídeo de Toronto, a gente fala quanto tempo a gente levou para visitar o Royal Ontario Museum. Se você não viu esse vídeo, se inscreve no canal e vai lá ver depois que você assistir esse daqui. Lugares interessantes para você pesquisar esses pontos turísticos é aqui no YouTube, procurando pessoas que já visitaram esse lugar que você está querendo visitar e recomendam alguns lugares. Tem pessoas que colocam até o preço dessas viagens em conteúdos do Instagram, por exemplo, e vai te ajudar a entender o preço dos restaurantes e quanto dinheiro que você vai precisar levar e se esse lugar realmente é tão incrível a ponto de incluir no seu roteiro. A gente também usa bastante o TripAdvisor, que tem avaliação de pessoas de todo mundo, de cada ponto turístico que você pode levar em conta. Além disso, eu também gosto de usar muito o Google Maps, porque aí eu entendo quais lugares ficam próximos de lugares que eu quero muito incluir no meu roteiro. Por exemplo, todos os restaurantes que eu e o Pedro selecionamos para nossa viagem no Canadá foi olhando no Google Maps. Alguns deles a gente encontrou no YouTube, pessoas recomendando, mas em sua maioria eu escolhia o ponto turístico que a gente queria ficar e eu ficava dando uma sondada com o Google Maps nos restaurantes ao redor e quais que tinham os menus mais interessantes iam para dentro do roteiro. E aí, você entendendo quantas horas você leva para cada atração, quais lugares, quais restaurantes você quer visitar, quais pontos turísticos você quer ir, quais deles são indispensáveis e quais deles são, você consegue entender quanto tempo você vai precisar ficar nesse lugar. Para dar um exemplo prático, eu estou planejando uma viagem para Vitória e eu vou mostrar para vocês aqui como que eu faço para pesquisar pontos turísticos. Estou aqui na página do TripAdvisor e você vai aqui nessa página O que fazer, digita o local e ele traz diversas sugestões do que você pode fazer. Tem aqui algumas excursões guiadas que você pagaria para um guia turístico levar você, tem condução inclusa na maioria deles. Mas eu não pretendo viajar com um guia, então eu vou aqui visitar as atrações da cidade. Você consegue ver a avaliação das pessoas e algumas fotos do ambiente. Também tem um mapa que ajuda você a entender quais pontos turísticos estão perto desse que você está olhando. E aqui as pessoas podem colocar comentários dividindo a experiência delas. Uma coisa legal aqui no TripAdvisor é que ele coloca com cifrões os locais que tem perto deste que você está vendo para você entender se é um lugar muito caro, se é um lugar barato e outras atrações que são interessantes para outros turistas. No próprio site do TripAdvisor você consegue ver os horários de funcionamento e você tem atalhos direcionando para os sites oficiais desses pontos turísticos. Depois que eu faço pesquisas no TripAdvisor, eu vou para o Maps para procurar outros lugares próximos a esses que eu tenho interesse. Agora que eu já escolhi todos os pontos turísticos usando o TripAdvisor, usando recomendações do YouTube, usando Maps, eu vou colocar eles aqui em uma planilha. Essa planilha existe como padrão no Google Docs
Então, você pode copiar o template que tem disponível e preencher com as suas informações. Quando você tiver a reserva do seu voo, você pode colocar aqui e colocar a confirmação dele, que vai ajudar você é, a facilitar no aeroporto, a checar as informações quando você precisar. E é legal que você tem vários campos de observação também. Para hospedagem, a mesma coisa. E aí embaixo já começa as datas com os horários para você preencher da sua viagem. No começo eu achava que eu precisava de 5 dias inteiros para ficar lá. Na verdade, eu achava que eu ia ficar 7 dias inteiros em Vitória. Mas fazendo o roteiro eu descobri que nem em Vitória eu vou ficar. Eu vou ficar em Vila Velha e eu vou ficar só 4 dias e meio lá, porque com os pontos turísticos que eu encontrei que são do meu interesse e as praias que eu decidi visitar, eu não preciso de tantos dias assim. Bom pra mim, porque me fez economizar mais de R$ 100 na hospedagem e eu pude optar por um quarto individual ao invés de pegar um quarto coletivo dentro do hostel que eu escolhi. O passo número 2 é escolher a sua hospedagem. Agora que você tem a quantidade de dias que você vai ficar nesse lugar, você sabe quanto vai te custar a diária dos lugares que você estiver pesquisando. Você vai entender se você precisa ficar num hostel para conseguir pagar essa viagem com a maior sustentabilidade para você, se dá para ficar num hotel mais legal, se você precisa pegar um lugar mais afastado da cidade. Enfim, e aqui eu indico para você usar o Booking, usar o Airbnb se você for ficar em longas estadias, porque a partir de uns 28 dias no Airbnb você ganha um desconto. Eu também recomendo o Hostel World, que foi onde eu e o Pedro escolhemos os nossos hostels para o Canadá. E também é interessante você dar uma pesquisada se você consegue pagar a estadia do seu hostel através de trabalho voluntário. Tem alguns hostels que eles têm programas em que você cuida da limpeza, você cuida da recepção e em troca você pode dormir lá sem precisar pagar pela hospedagem. Também tem um negócio que se chama house sitting, que você fica cuidando da casa da pessoa em troca da moradia. Então, sai de graça, é uma ótima forma de você economizar dinheiro. Boa, agora que eu decidi o meu roteiro, quantos dias eu vou ficar, eu vou procurar a hospedagem mais baratinha para mim. Coloquei aqui Vila Velha, que é o lugar que eu decidi que eu vou me hospedar, um período aqui fictício, um adulto, um quarto para mim. Eu tô indo no Booking porque é onde eu tenho mais cashback, onde eu tenho mais benefícios com os programas que eu participo, mas eu tô mostrando só uma das 1.000 opções de hospedagem que vocês podem olhar, e na prática eu não olhei só no Booking, eu olhei em vários outros. Quanto mais você pesquisar, melhor, para você encontrar o melhor preço para você. Vou colocar aqui uma restrição de verba, porque eu não tô com tanta grana assim. É interessante você escolher uma hospedagem do Booking que você tenha o cancelamento grátis com uma data próxima da viagem. E eu tenho interesse em pegar um que tenha café da manhã para eu economizar um pouquinho mais de dinheiro, então eu vou adicionar mais um filtro na minha pesquisa. O interessante de hostel é que eles têm cozinha e utensílios para você cozinhar, então se você for ficar durante um longo período nessa viagem, é mais interessante que você pegue um lugar com uma cozinha para você fazer as suas próprias refeições, ao invés de fazer tantas refeições fora, pagando almoço, etc., porque isso aí dá um belo de um gasto. Agora a gente vai para a parte que mais dá vontade de chorar, que é orçar as passagens novamente. Agora que você sabe quanto tempo você vai ficar, você precisa dar uma olhada nos voos mais baratos naquele mês, naquela quinzena que você quer viajar. Quando você acessa o Google Flights, você consegue selecionar a data de ida e a data de volta e ele dá uma prévia de quanto que está custando para cada um dos dias daquele mês que você está selecionando. Isso é um recurso super legal, porque às vezes você voar no domingo é R$ 100 mais caro do que você voar na terça-feira. E de domingo para terça-feira não faz tanta diferença assim nos seus planos. Então você pode selecionar o voo de terça-feira e mudar a programação que você tinha feito para sua viagem para economizar uma grana boa. Às vezes você descobre que você tem uma viagem planejada para o Panamá e tem um voo que ele vai para os Estados Unidos, e você comprando esse voo para os Estados Unidos, que está com uma super promoção, que tem uma conexão no Panamá,
é uma boa opção para você economizar dinheiro. Então, vale você analisar todas as opções, os lugares onde você vai ter essa conexão para selecionar o seu voo. Pessoal, estou editando o vídeo aqui e lembrei de um aplicativo que complementa essa dica que a Rebeca acabou de passar. Isso de você comprar uma passagem com escala no local e você descer para ficar no local de escala se chama Skip Lagging. E existe um aplicativo chamado Skip Lagged que pesquisa passagens justamente nessa configuração. Ele procura se não tem algum voo mais barato, que é a escala de um voo total, para você ficar no país intermediário em vez de você pagar mais caro comprando a passagem direta para outro local. Uma dica super importante, presta muita atenção que eu e o Pedro, a gente se ferrou muito por causa disso. Se o seu voo for fazer conexão em algum lugar, leia as políticas desse país para saber se você precisa de um visto de trânsito ou um visto de turista para pousar naquele aeroporto. A primeira passagem que a gente comprou por Canadá, ela tinha conexão nos Estados Unidos e a gente não sabia que precisa de um visto de trânsito para sequer sair do aeroporto dos Estados Unidos. A gente se ferrou, a gente precisou jogar aquela passagem fora e comprar uma nova passagem que fazia conexão no México. E essa passagem nova, como o voo estava com uma alta demanda e estava muito mais perto da data, custou quase 3 vezes o preço da passagem inicial. Foi uma facada, a gente ficou muito triste com isso. Então, aprenda com os meus erros. Beleza, você orçou tudo, planejou tudo, sabe para onde você quer ir, sabe quantos dias você precisa ir, sabe o preço que vai ser essa viagem, tá na hora de você comprar a sua passagem. Ativa os alertas do Google Flights para você saber quando os preços descem, quando os preços sobem, para você comprar a sua passagem no melhor dia e também dá uma olhada em programas de pontuação de milhas, por exemplo, como a Livelo, programas de cashback, como a Melios, para você poupar o máximo dinheiro que você puder comprando essa passagem, fazendo as suas reservas de hospedagem, enfim, tudo que você puder. Selecionei minha hospedagem, sei quanto tempo eu vou ficar, agora eu já posso escolher o meu voo de ida e volta. Vou colocar aqui mais um período fictício. Vamos lá para fingir que pretendia viajar na semana do carnaval. Vocês estão vendo aqui que nesses dias eu vou pagar muito mais do que eu viajar aqui na terça-feira? Então é muito mais interessante, ao invés de eu ir como planejado, que eu tava lá simulando de ir no dia 20 e voltar no dia 25, eu ir no dia 22 e voltar no dia 28. O Google Flights ele já traz todas as opções para você. E esse valor aqui não é necessariamente considerando o do site da companhia aérea. Ele traz diversos sites na internet que estão vendendo esse voo dessa companhia aérea e ele mostra o valor do mais barato. Ele vai trazer das melhores opções até as mais horríveis, com um preço bem caro, até com algumas paradas sem sentido, mas enfim, você que escolhe o que é melhor para você. Então, vindo aqui, você seleciona o seu voo de ida, e agora eu vou, sei lá, eu vou escolher esse daqui das 2 da tarde como meu voo de volta. E ele traz aqui onde que eu posso comprar essa passagem. Se eu clicar aqui, ele me leva direto para o site da companhia e aí você começa a colocar essas passagens na sua cesta. A recomendação que eu vejo de pessoas que são muito viajantes aqui no YouTube é que você compre passagem com 3 a 6 meses de antecedência do momento que você for viajar. Mas cuidado, se você escolher um destino turístico que é muito visado em qualquer momento do ano, ou, por exemplo, você vai para a Europa quando é verão, tem chance de, quanto mais você espera, mais caro fica a passagem. Então fica de olho, dá uma pesquisada, conversa com pessoas que viajam bastante para aquele lugar que você quer ir, para entender quanto tempo de antecedência você deveria comprar essa passagem. E use os alertas de preço ao seu favor. E além de você usar esses sites para procurar as passagens aéreas, também é muito legal você usar o site Home to Real. É um site que mostra o preço médio de meios de locomoção diferentes para ir de um destino a outro. E é super bacana, principalmente se você for fazer um mochilão pela América do Sul, um mochilão na Europa, porque você consegue comparar os preços de você ir de carro, de você ir de trem, de avião.
Tem algumas companhias aéreas bem pequenas na Europa que, às vezes, o voo ele é quase o mesmo preço da viagem de trem e vale a pena você pegar para chegar mais rápido e com mais conforto no lugar. E se você mora aqui em São Paulo e não teve tempo de se programar direito para uma viagem no carnaval e agora as coisas estão muito caras, você pode dar uma olhada nos perfis que eu vou colocar aqui na descrição, que são perfis muito legais sobre como turistar aqui na cidade, até mesmo em cidades que rodeiam a cidade de São Paulo e podem te ajudar a se divertir nesse carnaval mesmo sem fazer uma viagem grandiosa. E se você for fazer essa viagem com amigos, veja nosso vídeo do Splitwise para você dividir os gastos de uma forma mais eficiente, com mais praticidade, para começar esse ano sem dor de cabeça. E se você tiver interesse em ver o nosso roteiro para Montreal, a gente usou esse método e a gente usou essas ferramentas para planejar essa viagem. É isso. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe um like para ajudar a gente e até a próxima. Bye!